O recorde de Elias, o tisbita, que ele escreveu para seu discípulo Eliseu, a quem ele chamou de seu campo em Abel-Mahola até a Santa Ordem do Salvador. Eis que eu, Elias, escrevo este registro com as minhas próprias mãos, e ninguém o verá até que eu suba ao céu. Então minha autoridade e as chaves de meu sacerdócio, que é o sacerdócio do Salvador, passarão a meu filho, Eliseu, por direito de linhagem e obediência. Este sacerdócio veio do Salvador por linhagem, pois sou descendente de Josué, filho de Num, que era descendente de Efraim, filho de José, por quem os direitos descendiam em Israel. Estes direitos recebi quando era apenas um menino de meu pai, antes que ele fosse martirizado pelo testemunho do Senhor. De acordo com a palavra do Senhor, designei Eliseu, que é meu filho adotivo, para ser meu sucessor, levando a cabo este trabalho. No entanto, nem todos os meus direitos repousarão sobre ele, porque o Senhor disse: Eis que meu servo Elias levará com ele as chaves. Mas ele deixará com Eliseu as chaves necessárias para continuar seu trabalho, na organização das escolas dos profetas e da ordem de Enoque, para que os filhos dos profetas continuem a viver segundo a sagrada ordem do Salvador. Portanto, meu filho Eliseu, deixo para você este livro da ordem pela qual você pode governar a ordem de Enoque, pois eu organizei e governei esta ordem de acordo com os preceitos do Senhor, e sob a direção de seu Espírito, eu dou a você estas instruções. Todo aquele que deseja entrar na ordem de Enoque deve ser aquele que ama ao Senhor seu Salvador, com todo o seu coração, poder, mente e força, e aquele que ama seu próximo como a si mesmo, de acordo com as palavras do Senhor, por meio de Moisés. Ele deve jurar viver a lei da consagração, e manter todas as coisas comuns com seus irmãos, de acordo com o padrão estabelecido por nossos primeiros pais, pois quando eles saíram do jardim, eles não dividiram a terra, mas a mantiveram em comum, até sua posteridade, por meio da iniquidade, começaram a reivindicá-la para si mesmo. Eis que este direito privado da propriedade veio a passar pelos ensinamentos daquela má combinação, que foi organizada por Caim, para que os homens pudessem obter lucro para si mesmos, porque o amor do Salvador e do homem não está neles. Quem entra na ordem deve ser aquele que se dedica a ver o rosto do Salvador e a receber dele a promessa da vida eterna. Ele deve guardar os mandamentos e estatutos do Senhor, seu Salvador, para fazer o que é bom e reto, aos olhos do Salvador, de acordo com o que ordenou por meio de Moisés, o legislador, e de seus servos, os profetas. Aquele que busca entrar na santa ordem do Salvador, deve amar o que o Senhor ama, e odiar o que o Senhor odeia. Ele deve manter toda perversão longe de si, e amar praticar a justiça, para que suas obras deem testemunho diante do Salvador e dos homens. Ele deve ser governado pelos princípios da verdade, retidão e justiça, em tudo o que fizer, enquanto estiver nesta casa de barro, tendo rejeitado sua inclinação para seguir os caminhos da carne, não mais praticando a perversão, de acordo com o egoísmo, e ciúme, e contencioso espírito, que habita no homem terreno. Cada membro da ordem deve se dedicar a criar um vínculo de amor mútuo, com todos aqueles que se esforçam para viver segundo a santa ordem do Salvador. Viver segundo a ordem dos antigos, significa que eles devem viver na comunidade dos eleitos do Salvador, tendo todas as coisas comuns e amando uns aos outros como a si mesmos. Eles devem se unir em um coração e uma mente, pois somente então, Sião poderá ser edificada em sua perfeita ordem, e o nome de nosso Salvador será glorificado. Aqueles que entram na ordem sagrada, devem ter mostrado por suas obras, seu desejo de viver de acordo com tudo que o Salvador revelou, de guardar todos os seus mandamentos, de aperfeiçoar suas vidas, de acordo com a sagrada ordem do Salvador, para que sejam santificados pelo sangue da aliança, para a renovação de seus espíritos e seus corpos. Eles devem amar todos os filhos da luz, cada um de acordo com sua posição, na casa do Salvador, pois aqueles que vivem a lei mais elevada, são os mais capazes de ser amados, e assim por diante, até a lei mais baixa do Salvador. Eles devem odiar as obras das trevas, e evitar relações com os filhos de Belial, cada um, de acordo com a medida de sua culpa, pois o Salvador trará todas as obras a julgamento, e aqueles que se associam com os ímpios, serão condenados com eles. Aquele que ama a verdade e realmente deseja viver, segundo a ordem do céu, deve declarar sua vontade de se unir à congregação dos eleitos, e deve consagrar pelo pacto, toda a sua mente, toda a sua força, e toda a sua riqueza à comunidade do Salvador, para que sua mente seja purificada, pela verdade dos preceitos do Senhor, sua força controlada pelos caminhos perfeitos do Senhor, e seus bens dispostos de acordo com o justo desígnio do Senhor. Ele deve ordenar sua vida de acordo com o modelo que o Senhor deu, observando as horas de adoração, os sábados e as festas para fazê-los,
não negligenciando os jejuns do Senhor. Ele deve ser aquele cujo coração está unido às ordenanças da lei do Salvador, que se empenhará diligentemente para preservá-los em pureza, sem violar as leis ou mudar as ordenanças, nem negligenciar os convênios eternos. Quando tal homem se apresenta, para se introduzir como candidato à admissão na ordem, ele deve ser examinado cuidadosamente pelos anciãos da comunidade, tendo sido provado digno, deve fazer um convênio na presença do Salvador, os santos mensageiros e seus irmãos da ordem, entrando nas águas da purificação, para que ele faça de acordo com tudo o que o Salvador ordenou. E não se desvie do serviço do Senhor por medo de homens iníquos ou demônios, nem por desânimo por causa das provações que Belial enviará contra ele, pois o Senhor Salvador designou que todos os que buscam viver segundo sua santa ordem, sejam provados e purificados, até que seu ouro seja puro e suas impurezas consumidas. Quando um homem faz esse pacto nas águas da purificação, os anciãos da comunidade devem impor as mãos sobre sua cabeça e abençoá-lo. No final de cada ano, cada membro da comunidade deve ser entrevistado, do primeiro ao último, para que a posição espiritual de cada um na comunidade seja determinada. Isso é necessário enquanto Belial continuar a dominar o mundo. O objetivo desta entrevista é que cada homem em Israel seja informado de sua posição na comunidade, para que possa se comparar à perfeita e eterna sociedade do céu. Se alguém descobrir que está sendo governado por uma lei que está além de sua vontade, deixe-o ser colocado entre os que vivem segundo o seu coração. Se alguém se qualifica para viver uma lei mais elevada do que a que vive, dê-lhe a oportunidade de viver essa lei. Nenhum homem em Israel precisa ser rebaixado abaixo de sua capacidade de se qualificar, nem exaltado acima de seus desejos de viver, segundo o padrão celestial. Todos os membros da comunidade estarão de pé, cada um em seu devido lugar, de acordo com uma avaliação verdadeira de sua posição perante o Salvador. Os que julgam nestes assuntos, julguem de acordo com os princípios corretos, em profunda humildade, cheios de caridade e equidade, para com seus irmãos e irmãs, para que a sociedade do céu floresça entre vós, sendo santificados pelo amor e pela unidade no Senhor vosso Salvador. Todo aquele que se recusa a viver segundo o padrão da santa ordem do Salvador, a sociedade perfeita do céu, contudo persiste em andar após a teimosia de seu próprio coração e vãs tradições, não será admitido na comunidade dos eleitos do Salvador. Pois, visto que se rebelou contra a disciplina exigida, daqueles que são chamados a pôr sua vida em ordem, de acordo com os preceitos da lei celestial, ele não pode ser contado entre os santos do Altíssimo. Os recursos espirituais, mentais, físicos e materiais de tal homem, não têm valor para a comunidade. Portanto, ele não terá permissão para entrar na ordem de Enoque, para viver segundo o padrão do céu. Se ele fosse honesto em reconhecer suas fraquezas diante do Salvador, então o Senhor faria com que suas fraquezas se tornassem forças para ele, mas se em seu coração permanecer obstinado e ele não mudar, ele permanecerá em seus pecados. Tal pessoa olha para a luz da verdade do Salvador, porém vê apenas trevas. Ele nunca poderá ser santificado, porque a luz não está nele. Embora ele deva oferecer inumerosos sacrifícios, e ser purificado na água várias vezes e ser ungido, ele nunca poderá ser purificado de seus pecados, exceto por meio de contrição e arrependimento, em que rejeite suas obras anteriores e caminha no caminho que nossos pais trilharam, que é a sagrada ordem do Salvador. Impuro ele permanece, enquanto não for governado pelas leis do Salvador, nem se submeter às ordenanças, ele nunca entrará em comunhão com as hostes celestiais. Somente quando o espírito do homem for despertado para a luz da verdade do Salvador, é que ele pode começar a dirigir sua vida de acordo com os princípios sagrados, pelos quais pode ascender na presença do Salvador, e confirmar sua vocação. Somente pela obediência das leis e da ordem que foram transmitidas por nossos pais, o homem pode santificar a sua vida para ter comunhão com o Senhor. As bênçãos, e direitos, e o sacerdócio, podem então, descer sobre suas cabeças, e eles habitarão nas cortes dos santificados. Pois somente pela obediência das leis e ordenanças do Salvador, andando fielmente após sua santa ordem e perseverando até o fim nela, o homem pode ser redimido, e obter o apagamento de todos os pecados, para que sua mente possa ser aberta para contemplar a verdadeira luz. É pela obediência das leis e ordenanças do Senhor, que o homem recebe o Espírito que o levará à união verdadeira e completa com o Salvador e todos os homens santos, na medida que suas iniquidades são retiradas dele, e sua mente se expande para receber a verdade do Salvador para que ele possa andar nele como um dos filhos da luz. Porque a expiação virá sobre todos os que são justos, humildes e submissos a todas as ordenanças do Salvador,
para que seus pecados sejam apagados, e eles sejam santificados pelo sangue do convênio. Então eles são purificados de toda mancha, para que sejam puros e santos, sem mancha. Só tal pessoa pode dirigir perfeitamente os seus passos para caminhar sem culpa por todos os caminhos da vida, nunca se desviando dos caminhos do Salvador, mas guardando todos os mandamentos, sem se virar para a direita ou para a esquerda, e sem ultrapassar nenhum dos limites imposta pela palavra do Salvador. Então, na verdade, ele é perfeitamente aceitável perante o Senhor Salvador, e é um prazer para ele. Então sua alegria aumentará e ele entrará por aliança na comunidade dos fiéis. Aqueles que fazem convênio de manter todas as coisas comuns, de acordo com a ordem de Enoque, e andarem fielmente na ordem dos antigos, devem ser instruídos de que suas mentes podem ser abertas para a visão da eternidade, e como a ordem do céu pode ser estabelecida e perpetuado aqui na terra. Aquele que é chamado para instruir os filhos da luz nestes assuntos, deve compreender e ensinar a verdadeira natureza do homem, as diferentes influências que formam seu caráter, o significado de sua história e a razão de que o Salvador, em algum momento, o abençoa e em outro tempo, o aflija. Este é o conhecimento oculto, cuja aplicação redime o homem de seu estado terreno, e o conduz para a santa ordem do Salvador, onde pode ser preparado para entrar na presença do Salvador, e partilhar dos frutos da vida eterna. O Senhor é um Salvador de conhecimentos. Por sua palavra, foi feito tudo o que foi feito, e ele governa todas as coisas, de acordo com a sua presciência infinita. Mesmo antes de criar os céus e a terra, ele aconselhou-se com as hostes do céu, e arquitetou um plano, em que o espírito de cada homem deveria ter seu papel designado, pois o espírito de cada homem apareceu antes do Salvador dos espíritos no início, e recebeu um lugar designado na família do céu e da terra. Quando um homem cumpre seu papel designado, de acordo com o desígnio glorioso do Salvador dos espíritos, cada um funciona de acordo com o plano divino, a obra do Salvador é impulsionada em direção à sua consumação. Os desígnios do Salvador não podem ser frustrados, em suas mãos está o governo de todas as coisas, ele sustenta todos os filhos dos homens em suas necessidades, pelo que todos os homens devem adorar o Senhor Salvador de Israel, e obedecer ao plano divino que ele ordenou para eles. Agora, o Salvador dos espíritos de todos os homens, criou o homem para governar a terra e definir diante dele os caminhos da vida e da morte, da verdade e da falsidade. Assim, o homem foi libertado, desde o início para escolher para si, o bem ou o pervertido, que são os demônios, até o julgamento final, quando as obras de cada homem serão reveladas, e cada um receberá uma justa recompensa de acordo com suas obras, exigidas pela misericórdia de nosso Salvador. A origem da verdade está na fonte de luz, enquanto a origem da falsidade está na fonte das trevas. Todos os que praticam a retidão estão sob o domínio da luz e caminham no caminho da luz, enquanto que aqueles que praticam a perversão estão sob o domínio de tenebre, ou escuridão, caminham no caminho das trevas. Tenebre, ou escuridão, é o diabo, aquele espírito maligno que está na espreita, para aprisionar as almas dos homens e arrastá-los para a miséria e a desgraça. Ele está na espreita em qualquer oportunidade, para levar as almas ingênuas ao pecado e ao erro, de modo que, por meio de sua ou suas influências pervertidas, até mesmo os filhos da luz, podem ser levados a cometer coisas que são dolorosas aos olhos do Salvador. Quando os homens por sua própria vontade, escolhem seguir a influência deste inimigo de toda a injustiça, eles caem do favor do Salvador do céu, e precisam se desviar de suas iniquidades para que o Senhor possa visitá-los em sua misericórdia e redimi-los de seus pecados, para que saibam cantar a canção do amor redentor. Todas as aflições que sobrevêm aos filhos dos homens, todas as suas provações, todas as suas tristezas, resultam dos atos desse príncipe da perversão. Ele ou eles, e todos os seus ministros ou seguidores, são dedicados a fazer com que os filhos da luz caiam e se enredem em suas armadilhas. No entanto, o Salvador de Israel, com todos os seus santos mensageiros, está sempre por perto para ajudar os filhos da luz, e salvar todos aqueles que invocarem seu santo nome, contra o poder dos malignos. O Senhor Eterno deu ao homem a sua capacidade de escolher o bem ou o mal. O Senhor ama a justiça e a verdade para sempre e sempre, e se agrada dos que andam nas veredas da justiça, mas odeia os pervertidos e os que andam nas veredas do mal, serão expulsos da presença do Senhor no último dia, porque o Senhor não pode olhar para o mal, com qualquer grau de aceitação, nem aqueles que amam o mal podem habitar em sua presença. Estes são os frutos do Espírito do Senhor, iluminação, pela qual o homem pode perceber os caminhos do Salvador para andar neles, discernimento, para distinguir o bem do mal,
reverência pela palavra do Salvador e consciência dos julgamentos do Salvador que se aproximam, humildade, perseverança, obediência abundante, amor à justiça, visão, sabedoria, confiar na palavra, fé, confiança no poder do Salvador Todo-Poderoso, conhecimento, autodomínio, santidade, pensamentos puros, amor abundante por todos os que seguem a verdade, pureza, modéstia e capacidade de esconder em si os segredos recebidos do Salvador. Todas essas coisas vêm aos homens neste mundo, por meio da comunhão com o Espírito da Verdade. Todos os que andam no caminho que lhes é proposto pelo Espírito da Verdade, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos e encontrarão sabedoria e tesouros ocultos de conhecimento. Estes herdarão a vida eterna sem fim. Eternas serão suas bênçãos e sua alegria eterna nos reinos da glória, pois eles serão coroados de luz e vestidos de glória e habitarão em chamas eternas na presença de nosso Salvador. Com os ímpios, não será assim, porque os frutos da impiedade são a ganância, a malícia, a falsidade, o orgulho, a presunção, a decepção, a astúcia, a insolência, raiva injusta, a loucura, a arrogância, a lascívia, a impureza, as blasfêmias, os egoísmos, cegueira dos olhos, surdez dos ouvidos, rigidez do pescoço e dureza do coração. Esses homens andam inteiramente nos caminhos das trevas, e todas as suas obras são más, e abomináveis aos olhos do Salvador. Aqueles que andam nos caminhos do mal, receberão uma multidão de aflições nas mãos dos santos mensageiros do Salvador. Estes são os filhos da destruição, que estão sujeitos na ira do Salvador. O desprezo eterno é o seu fim, e a reprovação perpétua, mesmo a vergonha da aniquilação final no fogo, pois eles habitarão nas trevas exteriores até o seu fim, que é a extinção sem resquício ou sobrevivência, e depois disso, sua sorte ninguém sabe, e nem é revelada a qualquer homem, exceto aqueles que se tornam participantes dela. Estes, ó Eliseu, são os caminhos apresentados a cada homem, para que escolha o bem ou o mal. O homem é livre para escolher por si mesmo, pois o Senhor não obriga a ninguém a escolher o que é certo, e o diabo e os demônios não podem forçá-lo a escolher o mal. Entre o bem e o mal, existe uma inimizade eterna, eles não podem viver juntos em paz. Mas o Senhor Salvador designou um tempo de julgamento, em que ele destruirá o mal para sempre. Então a verdade emergirá triunfante e cobrirá a terra, como as águas cobrem os mares. Então os santificados, aqueles que foram refinados e purificados de todo o mal, e de todos os efeitos da maldade, através do fogo, reinarão com o Senhor sobre a terra santificada. O Salvador escolheu estes, para serem coerdeiros em sua aliança eterna de que deveriam herdar sua glória. Então a terra será redimida, a morte e o inferno não mais existirão e os homens habitarão na presença do Salvador, aqueles que foram santificados, para sempre, em mundo sem fim. Agora, Eliseu, meu filho, em breve partirei, mas deixarei com você as chaves que são necessárias para fazer as obras que o Senhor designou para você. Meu manto também cairá sobre ti e os puros de coração conhecerão a tua voz e te seguirão. Até a eternidade, meu filho. Que o favor do Salvador acompanhe todos os seus dias e que a paz do Salvador esteja em seu coração. Fim.